E já estamos então a resolver o último exercício do exame, que diz o seguinte. Número 6. A Joana foi para a Serra da Estrela, onde vivem os avós, com o objetivo de consolidar o treino para uma competição regional de ginástica rítmica nas especialidades de bola e de fita. Admita que nesta competição o desempenho na prova de cada especialidade será classificado de 0 a 20 pontos. A Joana planeou treinar durante 6 dias, irá dispor em cada dia de 9 horas para se dedicar ao treino e pretende obter em cada uma das provas 10 ou mais pontos. Pela experiência da sua treinadora, a Joana admite que, por cada hora de treino para a prova de bola, obterá 0,8 pontos na respectiva prova e que, por cada hora de treino para a prova de fita, obterá 0,5 pontos na respectiva prova. A questão 6.1 pede o seguinte. Nas condições referidas, é possível a Joana obter 20 pontos em cada uma das provas? Justifica a sua resposta. Então vamos lá a isto. Quer dizer que nós temos à nossa disposição para analisar o problema. A Joana planeou treinar durante 6 dias, irá dispor em cada dia de 9 horas para se dedicar ao treino. Bom, então, quantas horas no total, portanto isto é importante, quantas horas na totalidade tem a Joana à sua disposição? Portanto, terá 6 dias multiplicado por 9 horas por cada dia de treino. Ou seja, isto dá um total de 54 horas. Okay? Portanto, isto é a totalidade das horas que a Joana tem para distribuir o treino para a bola e para a fita. Agora temos então a seguinte informação. Pela experiência da sua treinadora, a Joana admite que por cada hora de treino para a prova de bola obterá 0,8 pontos na respectiva prova. Portanto, para prova de bola, temos 0,8 pontos por cada hora de treino. Para a prova de fita, são 0,5. Então, 0,5 pontos por cada hora. Bom, então assim, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar 0,8 pontos pelo número de horas que a Joana tem de treinar até obter 20 pontos. Então, vamos dizer que H será o número de horas. Okay? Então vamos fazer 0,8 vezes H há de ser igual a 20. Okay? E, eventualmente, quando tivermos aqui um número suficiente de horas, a pontuação vai começar a acumular desde 0, portanto vai começar a somar 0,8 pontos até chegar até aos 20. Então, resolvendo esta equação, nós vamos ficar com... Portanto, é só passar 0,8 a dividir para o outro lado, H igual a 20 a dividir por 0,8. Eu vou já fazer a mesma coisa para a fita e depois já vou fazer as contas. Então fica, para a fita, diz para a bola, para a fita, ficamos com 0,5 multiplicado pelo número de horas vai dar 20. Okay? E, portanto, mais uma vez a mesma coisa, H igual a 20 a dividir por 0,5. Agora vamos só aqui, muito rapidamente, à calculadora, buscar os valores, 20 a dividir por 0,8, portanto, são 25 horas, ou seja, a Joana tem que treinar 25 horas para obter 20 pontos na prova de bola. Para a fita, dividir por 0,5, que é a mesma coisa que 20 vezes 2, 40 horas. Okay? Então a Joana tem que treinar 25 horas para obter 20 pontos na prova de bola e 40 horas para obter 20 pontos na prova de fita. Portanto, se somadas estas horas mínimas para obter a classificação de 20 pontos, vamos ficar com um treino de 25 mais 40 e isto vai dar 65 horas. Okay? Mas a Joana só dispõe de 54 horas. Portanto, tendo em conta que ela necessita de um mínimo de 65 horas para obter 20 pontos na prova em questão, com base nestes cálculos, a nossa resposta será, nas condições referidas, não é possível a Joana obter 20 pontos em ambas as provas. Eventualmente numa delas, mas não nas todas. Portanto, ela dispõe de 25 horas para tirar 20 pontos na prova de bola, dispõe de 40 horas para obter 20 pontos na prova de fita. Agora, não dispõe de horas suficientes para obter 20 pontos em ambas as provas. Okay? Portanto, a 6.1 está então resolvida.
E na questão 6.2 temos então a nossa questão de programação linear que diz então o seguinte, então relacionado com as provas de ginástica da Joana. Quantas horas a Joana deverá treinar para a prova de bola e quantas horas a Joana deverá treinar para a prova de fita durante os 6 dias, de modo que, nas condições referidas, seja máxima a soma dos pontos obtidos nas classificações das respectivas provas. Na sua resposta, designe por X o número total de horas que a Joana deve treinar para a prova de bola e designe por Y o número total de horas que a Joana deve treinar para a prova de fita durante os 6 dias e apresente a função objetivo, as restrições do problema, uma representação gráfica referente ao sistema de restrições e o valor de X e o valor de Y correspondentes à solução do problema. Portanto, como é, aliás, comum nos exercícios de programação linear. Então vamos lá. Vamos começar por designar que X é o número de horas para o treino de bola. E Y vai ser o número de horas para o treino de fita. Okay? E vamos começar então por definir a nossa função objetivo. Ou seja, a nossa função objetivo pretende otimizar a classificação que a Joana vai obter. Que classificação é que a Joana vai obter? Vai obter para cada X horas de treino de bola, de acordo com o problema, apresentado, vai obter 0,8 pontos. Então vai ser 0,8 pontos multiplicado por cada X horas que ela treinar bola. Ao qual acrescenta 0,5 pontos para cada hora que ela praticar fita, ok? E basicamente está. Então a nossa função não é propriamente o loop, mas eu vou chamar de qualquer forma X, que depende de L, aliás, que depende de X e de Y, vai ser dada desta maneira, ok? 0,8 vezes o número de horas dedicadas à prática da bola, mais 0,5 vezes o número de horas para praticar fita. Okay? Portanto, a função objetivo está então definida. Vamos passar às restrições. Restrições é que nós temos aqui. Ora, como é habitual, as nossas variáveis têm que ser maiores ou iguais que 0. Portanto, a Joana pode eventualmente treinar 0 horas de uma ou 0 horas de outra. Portanto, numa situação ideal não vai treinar 0 de ambas, não é? Mas X tem que ser maior ou igual que 0 e Y tem que ser maior ou igual que 0. Okay? Pronto. Então, esta é o primeiro parte de restrições. Adicionalmente, vamos então verificar, continuar a ler o problema e ver outras restrições que aqui possam existir. Dizem-nos então também que a Joana pretende obter em cada uma das provas 10 ou mais pontos. E isto significa o seguinte, que isto é uma restrição. Não é admissível que na prova de bola ela obtenha menos de 10 pontos, nem na prova de fita. Portanto, daqui sai que o número de horas que eu dedicar ao treino de bola, multiplicado por estes 0,8 pontos aqui da nossa função objetivo, portanto, estes 0,8x, tem de ser maior ou igual que 10. A mesma situação para o treino de fita. Portanto, 0,5 multiplicado pelo número de horas que ela treinar fita tem que obter a pontuação mínima de 10. Mas também temos aqui uma pontuação mínima, ou seja, a escala vai só até 20. Okay? E, portanto, vamos fazer o mesmo raciocínio, mas não podendo ultrapassar o valor 20. Portanto, menor ou igual que 20, 0,5y tem que ser menor ou igual que 20. Okay? Finalmente, temos então a nossa restrição horária. Portanto, nós já tínhamos visto na linha anterior que a Joana só dispõe de 54 horas para treinar. Portanto, adicionalmente a todas estas restrições, também temos aqui outra, eu vou colocar aqui, já tem muito pouco espaço, o número de horas dedicado à prática da bola, somado com o número de horas dedicado à prática da fita, não pode exceder 54, portanto tem que ser menor ou igual que 54. Okay? E pronto, e já temos então aqui as nossas restrições do nosso problema. Okay? Portanto, agora é mesmo só uma questão de pegar nestas condições, vamos buscar as respectivas, vamos passar tudo para a equação, vamos buscar as respectivas retas
e colocar no gráfico. Okay? Então vá. Daqui temos transformado em equação, como cálculo conciliar, fica x igual a 0, ou seja, que é o eixo dos y igual a 0, conhecido como o eixo dos x. Daqui temos x mais y é igual a 54. E agora eu vou resolver em ordem ao y. E ficamos com y igual a menos x mais 54. Para esta aqui fica 0,8x é igual a 10, o que significa, simplificando, que x é igual a 10 sobre 0,8 e 10 sobre 0,8 dá 12,5. Isto vai dar 12,5. Portanto, temos aqui a equação x igual a 12,5. É uma reta vertical que passa em 12,5 no eixo dos x. Depois, 0,5 y é igual a 10, significa que y é igual a 10 sobre 0,5. Isto é a mesma coisa que multiplicar por 2, isto vai dar 20. Portanto, temos aqui a reta horizontal, y igual a 20. Aqui em baixo, 0,8x é igual a 20, e significa que x é igual a 20 sobre 0,8. Muito rapidamente, 0,8 dá 25. E agora, 0,5y é igual a 20, ou seja, y é igual a 20 sobre 0,5 e isto dá 40. Portanto, temos as retas de equação x igual a 0, y igual a 0 e y igual a menos x mais 54. X igual a 12,5, y igual a 20, x igual a 25, y igual a 40. Todas estas retas são, com exceção desta, são retas verticais ou horizontais. Para esta, em particular, nós vamos precisar de 2 pontos para introduzir no gráfico para depois traçar a reta. Mas daqui também é fácil de ver que, se esta então é a ordenada na origem, então um ponto pelo qual a reta passa tira-se logo automaticamente da equação, que é o ponto de coordenadas 0, 54. Não é? Em particular, como a reta tem declive menos 1, a gente já sabe que no eixo do x ela depois vai passar no ponto 54, 0. Portanto, é um ponto pelo qual a reta também passa. Portanto, estes 2 pontos são fáceis de colocar depois nos eixos do gráfico. Todos os outros são relativamente simples. Ora então, vou só tirar aqui estas equações todas e vou passar então aqui ao nosso gráfico. Vamos começar a introduzir as equações que nós fomos buscar. Portanto, x igual a 0 basicamente já está. E y igual a 0 também já está. Portanto, aqui não é preciso fazer rigorosamente nada. De seguida, a reta de equação y igual a menos x mais 54, que passava nos pontos 0, 54 e 54, 0. 54, 0. E então agora, vamos, aqui no nosso gráfico, eu vou fazer assim, vou fazer aqui esta escala de 10 em 10, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60, e aqui não era necessário mais. Fica se calhar até necessário um bocadinho mais, mas então vamos lá. Ok, então 55 é sensivelmente aqui. Aqui nesta escala vamos mais ou menos aqui. Ok, mais ou menos. Então fica. Aproximadamente. Esta vai ser a nossa reta y igual a menos x mais 54. E todas as outras são de representação geométrica bastante simples. Quais? X igual a 12,5. X igual a 12,5. Ora, 10 temos sensivelmente aqui, aliás, no eixo do x, 15. 12,5 está algo entre o 10 e o 15 mais ou menos aqui. Portanto, ficará sensivelmente aqui. X igual a 12,5. E ainda temos y igual a 20.
Já está aqui, só mesmo traçar mais a cheia. Y igual a 20. Depois, x igual a 25. X igual a 25 aqui. Ponto médio entre o 20 e o 30. Está x igual a 25. E por fim, y igual a 40. Y igual a 40 também está aqui. Ups. Então, y igual a 40. Então, qual é a nossa região admissível do gráfico? A região admissível vai ser... Então, vamos lá recordar as inequações que nós temos aqui. X maior ou igual que 0, y maior ou igual que 0. Portanto, isto é basicamente o primeiro quadrante com os semias positivos incluídos. Depois, tudo o que está abaixo da nossa reta diagonal de equação y igual a menos x mais 54, portanto, abaixo por causa deste menor ou igual. Portanto, abaixo desta reta. Depois, no eixo nas retas horizontais, temos este aqui, y igual a 20, maior ou igual que, okay? E esta do x igual a 25, menor ou igual que. Significa que é acima desta reta e abaixo desta. Acima da reta vertical de equação 12,5, aqui temos x igual a 12,5, mas isto provém da inequação x maior ou igual que, na realidade, 12,5, que é quando o resultado passar o 0,8 para o outro lado. E por outro lado, 0,8x menor ou igual que 20. Isto dá a reta x igual a 25, mas na realidade é uma inequação, é um menor que. Ou seja, está entre estes dois valores, entre estas duas retas verticais, entre estas duas retas horizontais e abaixo da reta oblíqua. Portanto, a nossa região admissível, neste caso, será toda esta região aqui. Bem? Basicamente esta região aqui dentro deste polígono. E, portanto, agora vamos só então buscar as coordenadas dos pontos que podem ser corresponder a soluções ótimas para o nosso problema. Eu vou começar aqui por este ponto, que é o ponto de coordenada A, B, C, D e E. Okay? Qualquer um destes pontos pode ser a solução ótima do nosso problema. Então vamos ver, em termos de coordenadas. Para o ponto A temos, daqui temos 12,5 e daqui temos 20. Portanto, este aqui é fácil de ver. Não é preciso fazer absolutamente nenhuma conta. Para o ponto B, x é igual a 25 e y também é igual a 20. 25 e 20. O ponto C já é um bocadinho mais complicado porque é a interseção desta reta oblíqua com esta vertical. Na parte de vertical já sabemos que o x tem coordenada 25. Falta saber a coordenada y. Parece que é tinta, mas vamos fazer os cálculos só mesmo para confirmar se isso é de facto esse o valor. Para o ponto D, está em cima da reta y igual a 40, portanto a coordenada y do ponto D é 40. E depois temos que ver exatamente a que corresponde a coordenada x. E o ponto E, temos a indicação de que tem coordenada x 12,5 e coordenada y 40. Portanto, para o E temos tudo. Ora, 12,5 e 40. Okay? Então faltam aqui estas duas coordenadas. A coordenada y do ponto C e a coordenada x do ponto D. Porque é que estas são mais complicadas? Porque são pontos que estão em cima de uma das retas, é uma reta oblíqua e, portanto, nós não temos a leitura fácil aqui no gráfico de pelo menos uma das coordenadas. Então, vamos fazer contas. Para o ponto C está em cima da reta y igual a menos x mais 54. Por um lado. Por outro lado, nós já temos aqui a leitura direta que a coordenada x vale 25. Então, nesta equação, eu vou substituir o x por 25 e esta equação vai-me devolver imediatamente o valor de um ponto que tem coordenada x 25, a coordenada y, e portanto isso só pode ser do ponto C. Mais nenhum ponto tem coordenada x 25 senão este. Então, y igual a
menos 25 mais 54 e, portanto, y igual a 29. Okay? Então, o ponto C tem coordenadas 25 e 29. Agora vamos para o ponto D. O ponto D também está em cima da mesma reta, da equação y igual a menos x mais 54, mas agora tem a coordenada y de 40. Okay? Então agora vou fazer, não vou substituir no x, vou substituir no y o valor 40 e vou obter a coordenada x do ponto D. Menos x mais 54. 54 passa para o outro lado, fica 40 menos 54 igual a menos x. Ora, 40 menos 54 vai dar menos 14. Menos 14 é igual a menos x. Estes dois menos cortam, portanto fica x igual a 14. Okay? Então, o ponto D tem coordenadas x 14. Já posso introduzir aqui. Okay? Portanto, já tenho as coordenadas todas de todos os pontos que fazem parte dos vértices do nosso polígono de região admissível. E agora, o que é que eu vou fazer? Agora podemos também traçar a reta de nível, poderíamos fazer isso. Eu, neste caso, vou optar por substituir estes valores na nossa função a otimizar, a função objetivo, e ver qual é o valor mais alto que daqui sai quando a gente substitui estas coordenadas. O valor mais alto vai otimizar a nossa função. Eu vou então rapidamente passar a função lucro para aqui. Ok, então agora vamos à função objetiva e vamos substituir. Para o ponto A, temos que o L de 12,5, 20 é igual a, e agora vou substituir o x por 12,5, o y por 20. Vai ficar 0,8 vezes 12,5 mais 0,5 vezes 20, e isto vai dar um valor que eu vou introduzir na calculadora mais tarde. Para já, vou só fazer o restante para os outros pontos. Vai demorar um bocadinho, mas a partir do momento em que estiver tudo feito, é só mesmo introduzir os dados na calculadora. Para o ponto B. E agora vamos introduzir cada uma destas expressões na calculadora e fazer então as contas. Em qual destes vértices é que obtemos o maior valor possível? Bom, é fácil de ver destes valores todos aqui no ponto C. Temos o máximo de pontuação possível. Portanto, a Joana pode obter o máximo de pontuação possível se dedicar 25 horas ao treino de bola e 29 horas para o treino de fita. E no caso, a pontuação máxima, portanto, a pontuação conjunta das duas provas será os tais 34,5 pontos. Okay? E pronto, e o exercício 6.2 está feito.